Olá, bem-vindos à terceira parte do livro Mentirosos, de E. Lockhart. Eu me chamo Carla e você é sempre bem-vindo por aqui. Se você está gostando dessa leitura, não se esqueça de deixar seu like no vídeo. Som dos Livros, o canal de audiobooks predileto para quem ama livros. 61. Gat e eu fomos nadar à noite. Deitamos na passagem de madeira e ficamos olhando as estrelas. Nos beijamos no sótão. Nos apaixonamos. Ele me deu um livro, com tudo. Não falamos sobre Raquel. Eu não podia perguntar. Ele não contou. As gêmeas fazem aniversário em 14 de julho e sempre há uma refeição farta. Nós 12 estávamos sentados à longa mesa no gramado de Clermont. Lagostas e batatas com caviar, panelinhas com manteiga derretida, legumes em miniatura com manjericão, 2 bolos, um de baunilha e um de chocolate, aguardavam dentro de casa sobre a bancada da cozinha. Os pequenos faziam barulho com as lagostas, cutucando-os uns aos outros com as garras e sugando a carne das patas. Johnny contava histórias. Mirren e eu ríamos. Ficamos surpresos quando meu avô se aproximou e se enfiou entre mim e Gat. Quero pedir o conselho de vocês a respeito de uma coisa, ele disse. O conselho dos jovens. Somos jovens, cosmopolitas e incríveis, disse Johnny. Então veio a ponta certa da mesa. Sabem, disse meu avô, eu estou ficando velho, apesar da minha boa aparência. Ah, tá, eu disse. Thatcher e eu estamos analisando meus negócios. Estou pensando em deixar uma boa porção dos meus bens para minha alma mater. Para Harvard? Para quê, pai? Perguntou minha mãe, que havia se aproximado e estava atrás de Mirren. Meu avô sorriu. Provavelmente para fundar um centro acadêmico. Eles colocariam meu nome nele, bem na frente. Meu avô cutucou Gat. Como deveria chamar, meu jovem? O que você acha? Centro Harry Sinclair? Gat arriscou. Meu avô sacudiu a cabeça. Podemos pensar em algo melhor? Johnny? Centro Sinclair de Socialização? Johnny disse, enfiando a abobrinha na boca. E petiscos, acrescentou Mirren. Centro Sinclair de Socialização e Petiscos. Meu avô bateu na mesa. Gosto do nome. Não é educativo, mas todo mundo vai gostar. Estou convencido. Vou ligar para Thatcher amanhã. Meu nome estará no prédio preferido dos alunos. Você vai ter que morrer antes de construírem o prédio, eu disse. É verdade, mas você não vai ficar orgulhosa de ver meu nome lá quando estiver na faculdade? Você não vai morrer antes de irmos para a faculdade, disse Mirren. Não vamos deixar. Ah, se vocês insistem. Meu avô espetou um pedaço de lagosta do prato dela e comeu. Fomos envolvidos facilmente, Mirren, Johnny e eu, sentindo o poder que ele nos conferiu ao nos descrever em Harvard, a distinção de pedir nossa opinião e rir de nossas piadas. Era assim que meu avô sempre nos tratava. Você não está sendo engraçado, pai? Minha mãe retrucou, arrastando as crianças para esse assunto. Não somos crianças, eu disse a ela. Entendemos a conversa. Não entendem, ela disse, ou não embarcariam no papo dele. Uma sensação de frio percorreu a mesa, até os pequenos ficaram quietos. Carrie vivia com Ed. Os dois compravam obras de arte que podiam ou não se tornar valiosas. Johnny e Will estudavam em escola particular. Carrie havia aberto uma loja de bijuterias com o dinheiro do seu fundo e a administrado por alguns anos até a falência. Ed trabalhava e a sustentava, mas Carrie não tinha renda própria e eles não eram casados. Ele era dono do apartamento em que moravam, não ela. Bess estava criando 4 filhos sozinha. Ela tinha algum dinheiro do seu fundo, assim como minha mãe e Carrie, mas quando se divorciou, Brody ficou com a casa. Ela nunca trabalhou depois que se casou e antes disso só havia sido assistente na relação de uma revista. Bess estava vivendo do dinheiro do seu fundo e acabando com ele. E minha mãe? Criação de cães não dá muito dinheiro e meu pai queria que vendêssemos a casa de Burlington para ele ficar com metade do dinheiro. Eu sabia que minha mãe estava vivendo do fundo dela. Nós estávamos vivendo do fundo dela. Não duraria para sempre. Então, quando meu avô disse que podia deixar seu dinheiro para Harvard, construir um centro acadêmico e pediu nossa opinião, não estava envolvendo a família em seus planos financeiros. Estava fazendo uma ameaça. 62. Algumas noites depois, drinks em Clermont. Começou às 6 ou 6:30, na hora em que as pessoas subiram a colina até a casa. A cozinheira estava preparando o jantar e tinha feito mousse de salmão com bolachinhas salgadas.
Passei por ela e tirei uma garrafa de vinho branco da geladeira para as tias. Os pequenos, depois de terem passado a tarde toda na praia maior, estavam sendo obrigados a tomar banho e trocar de roupa por Gat, Johnny e Mirren em Redgate, onde havia um chuveiro externo. Minha mãe, Bess e Carrie estavam sentadas em volta da mesa de centro de Claremont. Levei taças de vinho para as tias e meu avô entrou. E então, Penny? Ele disse, servindo-se de uísque do decanter sobre o aparador. Como você e Cad estão em Windmere esse ano, as novas circunstâncias? Bess se preocupa que estejam solitárias. Eu não falei isso, disse Bess. Carrie apertou os olhos. Sim, falou. Meu avô disse a Bess. Ele fez um sinal para eu sentar. Você falou dos 5 quartos, da cozinha reformada e de como Penny está sozinha agora e não precisa de nada disso. Você disse isso, Bess? Minha mãe respirou fundo. Bess não respondeu. Ela mordeu o lábio e ficou olhando para a paisagem. Não estamos solitárias, minha mãe disse ao meu avô. Adoramos o Windmere, não é, Cad? Meu avô sorriu para mim. Você está bem lá, Cadence? Eu sabia o que devia dizer. Estou mais do que bem lá, estou ótima. Adoro o Windmere, porque você construiu aquela casa especialmente para minha mãe. Quero criar meus filhos lá e que meus filhos criem os deles. Você é demais, vovô. É o patriarca e eu venero o senhor. Estou tão feliz por ser uma Sinclair. Essa é a melhor família dos Estados Unidos. Não com essas palavras, mas eu devia ajudar minha mãe a ficar com a casa, dizendo para o meu avô que ele era o maioral, que era a causa de toda a nossa felicidade, e lembrar que eu era o futuro da família. Nós, os Sinclair, 100% americanos, nos perpetuaríamos altos e brancos e belos e ricos se ele me deixasse ficar com minha mãe em Windmere. Eu devia fazer meu avô se sentir no controle quando seu mundo estava mudando devido à morte da minha avó. Devia implorar através de elogios, nunca reconhecendo a agressão por trás de sua pergunta. Minha mãe e suas irmãs eram dependentes do meu avô e seu dinheiro. Tiveram a melhor educação, inúmeras oportunidades, milhares de conexões e ainda assim acabaram incapazes de se sustentar. Nenhuma delas fez nada útil no mundo, nada necessário, nada corajoso. Ainda eram garotinhas tentando cair nas graças do papai. Ele era o pão e a manteiga delas, o leite e o mel também. É grande demais para nós, eu disse ao meu avô. Ninguém disse nada enquanto eu saía da sala. 63. Minha mãe e eu ficamos em silêncio durante a caminhada de volta a Windmere depois do jantar. Assim que entramos e fechamos a porta, ela se virou para mim. Por que não me ajudou com seu avô? Quer que a gente perca a casa? Não precisamos dela. Eu escolhi a tinta, os azulejos, pendurei a bandeira na varanda. Temos 5 quartos. Achamos que teríamos uma família maior. Minha mãe franziu o rosto. Mas não deu certo. Isso não quer dizer que a gente não mereça a casa. Mirren e os outros podiam aproveitar o espaço. Essa é a minha casa. Não pode esperar que eu abra mão dela, porque Bess tem um monte de filhos e deixou o marido. Não pode achar certo ela roubar a casa de mim. Esse lugar é nosso, Cadence. Temos que proteger nossas coisas. Está ouvindo o que está dizendo? Retruquei. Você tem um fundo de investimento. O que uma coisa tem a ver com a outra? Tem gente que não tem nada. Nós temos tudo. A única pessoa que usava o dinheiro da família para a caridade era a vovó. Agora ela se foi e todo mundo só está preocupado com as pérolas dela, os enfeites, a herança. Ninguém está tentando usar o dinheiro para algo bom. Ninguém está tentando melhorar o mundo. Minha mãe se levantou. Você se acha muito superior, não é? Acha que entende o mundo melhor do que eu. Ouvi Gat falando. Vi você devorando as palavras dele como se fosse sorvete. Só que você nunca pagou contas, nunca teve uma família, nunca foi dona de uma propriedade, nunca viu o mundo. Você não tem ideia do que está falando e ainda assim não faz nada além de julgar. Você está destruindo essa família porque acha que merece a casa mais bonita. Minha mãe caminhou até a base das escadas. Você vai voltar a Claremont amanhã. Vai dizer ao seu avô que ama o Windmere. Dizer a ele o quanto ama o Windmere. Dizer a ele que quer que seus filhos passem o verão aqui. Você vai dizer isso a ele. Não. Você devia enfrentar o vovô. Pedir para ele parar de manipular vocês. Ele só está agindo assim porque está triste com a perda da vovó. Você não percebe? Não pode ajudar? Ou arrumar um emprego e não se importar com o dinheiro dele? Ou dar a casa para Bess? Escute uma coisa, mocinha. A voz da minha mãe era grave. Você vai falar com seu avô sobre o Windmere?
ou eu te mando passar o resto do verão com seu pai no Colorado. Faço isso amanhã. Juro que te levo para o aeroporto logo cedo. Você não vai mais ver aquele seu namorado. Está entendendo? Ela me ganhou ali. Sabia sobre mim e Gat. E podia afastá-lo. Ia afastá-lo. Eu estava apaixonada. Prometi tudo o que ela pediu. Quando disse ao meu avô que adorava a casa, ele sorriu e disse que sabia que um dia eu teria lindos filhos. Depois disse que Bess era gananciosa e ele não tinha a mínima intenção de dar a casa para ela. Mas então Mirren me contou que ele tinha prometido o Windermere para Bess. Eu vou cuidar de você, meu avô dissera. Só me dê um tempinho para tirar Penny de lá. 64. Gat e eu fomos para a quadra de tênis alguns dias depois da briga da minha mãe. Jogamos bolas para Fátima e Príncipe Philip em silêncio. Finalmente ele disse: Você já percebeu que Harris nunca me chama pelo nome? Não. Ele me chama de meu jovem. Tipo, como foi o ano na escola, meu jovem? Por quê? Parece que se me chamasse de Gat, estaria na verdade dizendo como foi o ano na escola, garoto indiano cujo tio indiano vive em pecado com a minha filha branca e pura. Garoto indiano que peguei beijando minha preciosa Cadence. Acha que é isso que ele está pensando? Ele não me suporta, disse Gat. Não mesmo. Pode gostar de mim como pessoa, pode até gostar do Ed, mas não é capaz de dizer meu nome nem de olhar nos meus olhos. Era verdade. Agora que ele tinha dito, eu percebia. Não estou dizendo que ele quer ser o cara que só gosta de gente branca, Gat continuou. Ele sabe que não deve ser esse cara. Ele é democrata, votou no Obama, mas isso não quer dizer que se sinta confortável tendo pessoas de cor dentro de sua bela família. Gat sacudiu a cabeça. Ele é falso com a gente. Não gosta da ideia de Kerry estar com meu tio. Ele nem chama Ed de Ed, chama de senhor. E faz questão de lembrar que sou um forasteiro sempre que aparece uma chance. Gat acariciou as orelhas macias de Fátima. Você viu como foi aquele dia no sótão? Ele quer que eu fique bem longe de você. Eu não tinha enxergado a interrupção do meu avô dessa forma. Tinha achado que ele havia ficado constrangido ao pegar a gente se beijando. Mas agora, de repente, entendi o que tinha acontecido. Cuidado, meu jovem, meu avô tinha dito. Cuidado com a cabeça, você pode se machucar. Era outra ameaça. Sabia que meu tio pediu Kerry em casamento no outono? Gat perguntou. Fiz que não com a cabeça. Eles estão juntos há quase 9 anos. Ele é como um pai para o Johnny e Will. Ele se ajoelhou e a pediu em casamento, Cad. Eu, Johnny e Will estávamos lá. E a minha mãe. Decorou o apartamento com velas e rosas. Todos nos vestimos de branco e havia comida de um restaurante italiano que Kerry adora. Ele colocou Mozart para tocar. Johnny e eu até perguntamos o motivo de tudo aquilo. Ela mora com você, cara. Mas meu tio estava nervoso. Ele comprou um anel de diamantes. Bem, aí ela chegou e nós 4 ficamos escondidos no quarto do Will. Era para sairmos correndo e desejando felicidades. Mas Kerry disse não. Achei que eles não quisessem casar. Meu tio quer. Kerry não quer arriscar sua herança idiota, Cat disse. Ela ao menos perguntou ao meu avô. Aí é que está, disse Gat. Todo mundo sempre consulta Harris para tudo. Por que uma mulher adulta tem que pedir aprovação do pai para se casar? Meu avô não o impediria. Não, disse Gat. Mas quando Kerry foi morar com Ed, Harris deixou claro que todo o dinheiro que seria destinado a ela desapareceria se casasse com ele. A questão é que Harris não gosta da cor do meu tio. Ele é um cretino racista, assim como Tipper era. Sim, eu gosto dos dois por uma série de razões, e eles sempre foram mais do que generosos, me deixando vir para cá todo verão. Estou disposto até a achar que Harris nem percebe porque não gosta do meu tio, mas o fato é que não gosta o suficiente para deserdar sua filha mais velha. Gat suspirou. Eu adorava a curva do seu queixo, o buraco em sua camiseta e os bilhetes que escrevia para mim, o modo como a sua cabeça funcionava, como ele movimentava as mãos enquanto falava. Imaginava na época que eu o conhecia completamente. Eu me aproximei e o beijei. Ainda parecia tão mágico poder fazer aquilo e o fato de ser correspondida, tão mágico que mostrássemos nossa fraqueza um ao outro, nossos medos e nossa fragilidade. Por que nunca falamos sobre isso? Sussurrei. Gat me beijou novamente. Eu amo esse lugar, ele disse. A ilha, Johnny e Mirren, as casas e o som do mar. Você. Eu também. Parte de mim não quer estragar tudo isso,
Não quer nem imaginar que não seja perfeito. Entendi como ele se sentia, ou achei que entendesse. Gat e eu descemos até a costa, depois caminhamos até uma grande pedra lisa de frente para o porto. A água batia no litoral. Nós nos abraçamos, tiramos parte da roupa e esquecemos, pelo maior tempo possível, todos os detalhes horríveis da bela família Sinclair. 65. Era uma vez um mercador rico que tinha 3 lindas filhas. Ele as paparicava tanto que as 2 meninas mais novas passavam quase o dia todo apreciando a própria beleza diante do espelho e beliscando as bochechas para deixá-las rosadas. Um dia o mercador teve que partir em uma jornada. "O que devo trazer para vocês quando voltar?" ele perguntou. A filha mais nova pediu vestidos de seda e renda. A filha do meio pediu rubis e esmeraldas. A filha mais velha pediu apenas uma rosa. O mercador ficou fora durante vários meses. Para a filha mais nova, encheu um baú com vestidos de todas as cores. Para a filha do meio, vasculhou os mercados em busca de joias. Mas apenas quando já estava perto de casa, lembrou-se da promessa de levar uma rosa para a filha mais velha. Ele encontrou uma grande cerca de ferro que se estendia ao longo da estrada. Ao longe ficava uma mansão escura e ele ficou satisfeito ao ver uma roseira cheia de flores vermelhas. Várias delas estavam ao seu alcance. Cortar a flor levou 1 minuto. O mercador estava guardando a rosa em seu alforge quando um rugido zangado o impediu. Um sujeito coberto por um manto apareceu onde o mercador tinha certeza de que não havia ninguém 1 segundo antes. Ele era enorme e falava com uma voz muito grave. "Está pegando algo meu sem nenhuma intenção de pagamento?" "Quem é você?" o mercador perguntou tremendo. "Basta dizer que sou aquele de quem você roubou." O mercador explicou que havia prometido uma rosa à filha depois de uma longa viagem. "Pode ficar com a sua rosa roubada", disse o sujeito, "mas em troca terá de me dar a primeira de suas riquezas que vir ao retornar." Ele então tirou o capuz e revelou o rosto de uma fera horrenda, cheia de dentes, com um focinho, um javali selvagem misturado com um chacal. "Você me importunou uma vez", disse a fera. "Morrerá se me importunar novamente." O mercador voltou para casa tão rápido quanto seu cavalo podia correr. Ainda estava a 1 quilômetro de distância quando viu sua filha mais velha esperando por ele na estrada. "Tivemos notícias de que chegaria hoje à noite." Ela gritou, correndo para os braços dele. Ela era a primeira de suas riquezas que ele viu ao retornar. Agora sabia o preço que a fera havia exigido. E depois? Todos sabemos que a Bela acabou amando a fera. Ela acaba se apaixonando por ele independentemente do que sua família pudesse achar, por seu charme, sua educação, seu conhecimento de arte e seu coração sensível. Na verdade, ele é humano e sempre foi. Nunca foi nenhum javali ou chacal. Era apenas uma ilusão repugnante. O problema é que é extremamente difícil convencer o pai disso. Ele vê as presas e o focinho, ouve o terrível rugido sempre que a Bela leva seu novo marido para visitá-lo. Não importa o quanto ele seja civilizado e erudito, não importa o quanto seja gentil, o pai vê um animal selvagem e sua repugnância sempre estará ali. 66. Uma noite, no verão dos 15, Gatti jogou pedrinhas na janela do meu quarto. Coloquei a cabeça para fora e me encontrei parado entre as árvores, o luar refletindo em sua pele, os olhos brilhantes. Ele estava esperando por mim no último degrau da varanda. "Estou com desejo de chocolate", ele sussurrou. "Vou invadir a despensa de Clermont. Quer vir?" Fiz que sim e andamos juntos pelo caminho estreito, dedos entrelaçados. Demos a volta pela estrada lateral de Clermont, que levava a um quartinho repleto de raquetes de tênis e toalhas de praia. Com uma mão na porta de tela, Getty se virou e me puxou para mais perto. Seus lábios quentes estavam juntos aos meus. Nossas mãos ainda estavam dadas, lá, na porta da casa. Por um instante, nós dois estávamos sozinhos no planeta, com toda a vastidão do céu e o futuro e o passado se espalhando à nossa volta. Pisando na ponta dos pés, entramos no quartinho e depois na grande despensa que se abria para a cozinha. O cômodo era antigo, com pesadas gavetas de madeira e prateleiras para acomodar vidros de geleia e picles na época em que a casa foi construída. Agora armazenava biscoitos, caixas de vinho, batatinhas, legumes, água com gás. Deixamos as luzes apagadas caso alguém entrasse na cozinha, mas sabíamos que apenas meu avô estava dormindo em Clermont. Ele não ouviria nada, usava aparelho auditivo durante o dia. Estávamos explorando quando ouvimos vozes. Eram as tias entrando na cozinha com vozes arrastadas e tom histérico.
É por isso que as pessoas se matam, disse Bess com amargura. Eu devia sair daqui antes de fazer algo de que me arrependa. Você não está falando sério, disse Carrie. Não me diga o que pensar, gritou Bess. Você tem Ed, não precisa de dinheiro como eu. Você já colocou as garras na casa de Boston, disse minha mãe. Deixa ele em paz. Quem organizou o funeral da mamãe? Retrucou Bess. Quem ficou ao lado do papai durante semanas? Quem providenciou a papelada, falou com todos os que compareceram e escreveu os bilhetes de agradecimento? Você mora perto dele, disse minha mãe. Estava bem ali. Eu estava cuidando de uma casa com 4 crianças e tentando manter um emprego, disse Bess. Vocês não estavam fazendo nada. Um emprego de meio período, disse minha mãe. E se eu ouvir falar em 4 crianças de novo, vou gritar. Eu também estava cuidando de uma casa, disse Carrie. Qualquer uma das duas podia ter ido passar uma semana ou 2 com ele. Deixaram tudo nas minhas costas, disse Bess. Tive que lidar com papai o ano todo. Eu que corro para lá quando ele precisa de ajuda. Eu que lido com sua caduquice e seu luto. Não fale assim, disse Carrie. Você não sabe quantas vezes ele me liga. Não sabe o que preciso engolir para ser uma boa filha. Então é claro que quero aquela casa, continuou Bess como se ela não tivesse escutado. Eu fiz por merecer. Quem levava a mamãe ao médico? Quem ficou ao lado da cama dela? Não é justo, disse minha mãe. Você sabe que fui até lá. Carrie também foi. Visitar, rebateu Bess. Você não precisava fazer tudo aquilo, disse minha mãe. Ninguém pediu. Não tinha mais ninguém lá. Vocês me deixaram fazer e nunca agradeceram. Estamos apinhados em Cuddledown, que é a casa com a pior cozinha. Vocês nunca vão lá. Ficariam surpresas com a situação em que está. Não tem quase valor nenhum. Mamãe arrumou a cozinha de Windermere antes de morrer e os banheiros de Redgate, mas Cuddledown está como sempre foi. E aqui estão vocês duas me negando uma compensação por tudo o que fiz e continuo fazendo. Você concordou com os projetos de Cuddledown, Carrie a censurou. Queria a vista. Tem a única casa de frente para a praia, Bess. E tem toda a aprovação e a devoção do papai. Achei que bastasse. Só Deus sabe como é algo impossível para nós duas. Você prefere não ter, disse Bess. Escolheu Ed. Prefere viver com ele. Prefere trazer Gat aqui todos os verões quando sabe que ele não é um de nós. Sabe como o papai pensa e não só continua com Ed, como também traz o sobrinho dele para cá e fica desfilando como uma garotinha rebelde com um brinquedo proibido. Seus olhos estiveram bem abertos o tempo todo. Pare de falar do Ed, gritou Carrie. Cala essa boca! Cala a boca! Ouvimos um tapa. Carrie bateu na boca de Bess. Bess saiu batendo a porta. Minha mãe saiu também. Gat e eu ficamos sentados no chão da despensa de mãos dadas, tentando não respirar, tentando não nos mover enquanto Carrie colocava os copos na lava-louça. 67. Alguns dias depois, meu avô chamou Johnny em seu escritório de Claremont. Pediu que lhe fizesse um favor. Johnny disse não. Meu avô disse que esvaziaria a poupança para a faculdade de Johnny se ele não fizesse o que estava pedindo. Johnny disse que não ia interferir na vida amorosa de sua mãe e que podia muito bem estudar em uma faculdade pública. Meu avô ligou para Thatcher. Johnny contou para Carrie. Carrie pediu para Gat parar de jantar em Claremont. Está irritando Harris, ela disse. Seria melhor para todos se você fizesse um macarrão e comesse em Redgate. Ou posso pedir para Johnny trazer um prato depois. Você entende, não é? É só até as coisas se resolverem. Gat não entendia. Johnny também não. Todos nós, os mentirosos, paramos de comer lá. Logo depois, Bess pediu para Mirren pressionar um pouco mais o meu avô a respeito de Windermere. Ela devia levar Bonnie, Liberty e Taft para falar com ele em seu escritório. Eles eram o futuro da família, Mirren devia dizer. As notas de Johnny e Cad em matemática não eram suficientes para entrar em Harvard, mas as de Mirren sim. Era Mirren quem tinha uma mente voltada para os negócios e era a verdadeira herdeira de tudo que o vovô valorizava. Johnny e Cad eram fúteis demais, e esses lindos pequenos, as lindas gêmeas loiras, o sardento Taft, eles eram Sancler dos pés à cabeça. Fale tudo isso, disse Bess, mas Mirren não quis. Bess tomou seu celular, seu laptop e sua mesada. Mirren não quis. Uma noite, minha mãe perguntou sobre mim e Gat. Seu avô sabe que tem alguma coisa acontecendo entre vocês dois e não está feliz com isso. Eu disse a ela que estava apaixonada. Ela me disse para deixar de ser boba. Está arriscando seu futuro, disse. Nossa casa, sua educação. Em nome de quê? Amor? Uma paixonite de verão. Deixe o menino em paz. Não.
O amor não dura, Cad. Você sabe disso? Não sei. Bem, acredite em mim. Não dura. Não somos você e o papai, eu disse. Minha mãe cruzou os braços. Cresça, Cadence. Veja o mundo como ele é, não como você queria que fosse. Olhei para ela, minha mãe, adorável e alta, com lindos cachos e uma boca rígida e amarga. Suas veias nunca estavam abertas, seu coração nunca saltava e caía, desprotegido sobre o gramado. Ela nunca derretia e virava uma poça. Era normal, sempre, a qualquer custo. Para o bem da família, ela acabou dizendo, você vai romper com ele. Não vou. Você precisa, e quando terminar, faça com que seu avô saiba. Diga que não significa nada e que nunca significou nada. Diga que ele não precisa mais se preocupar com aquele garoto e depois converse com ele sobre Harvard, a equipe de tênis e o futuro que você tem pela frente. Está entendendo? Não entendia e não faria aquilo. Saí correndo de casa para os braços de Gat. Sangrei sobre ele e ele não achou ruim. Mais tarde, naquela mesma noite, Mirren, Gat, Johnny e eu descemos até o galpão de ferramentas que ficava atrás de Claremont. Encontramos martelos. Só havia 2. Então Gat pegou um alicate e eu peguei uma tesoura de poda. Pegamos o ganso de marfim de Claremont e os elefantes de Windermere e os macacos de Redgate e o sapo de Cuddledown. Levamos tudo para o cais no escuro e os estraçalhamos com os martelos, o alicate e a tesoura, até o marfim se transformar em pó. Gat encheu um balde com água fria do mar e limpou todo o cais. 68. Nós pensamos, conversamos, e se dissemos, e se, em outro universo, uma realidade paralela, Deus apontasse o dedo e fulminasse Claremont com um raio? E se Deus a incendiasse? Assim puniria os gananciosos, os insignificantes, os preconceituosos, os ordinários, os cruéis. Eles se arrependeriam de seus feitos e, depois disso, aprenderiam a se amar novamente, a abrir sua alma, abrir suas veias, apagar seu sorriso falso, ser uma família, agir como uma família. Não era algo religioso da maneira como pensávamos, mas ao mesmo tempo era castigo, purificação pelas chamas, ou ambos. 69. No dia seguinte, fim de julho do verão dos 15, houve um almoço em Claremont, mais um almoço como todos, servido na mesa grande, mais lágrimas. As vozes eram tão altas que nós, os mentirosos, subimos a passagem de Redgate e ficamos na frente do jardim escutando. Tenho que reconquistar seu amor todos os dias, pai, minha mãe disse com a voz arrastada. E quase sempre falho. Não é justo, porra! Carrie fica com as pérolas, Bess fica com a casa de Boston, Bess fica com Windermere, Carrie tem Johnny e você vai deixar Claremont para ele, sei que vai. Eu vou ficar sem nada, nada, embora Cad devesse ser a escolhida. A primeira, você sempre disse. Meu avô se levantou da cadeira à cabeceira da mesa. Penélope, vou levar Cad embora, está me ouvindo? Ela vai comigo e vocês não vão se ver nunca mais. A voz do meu avô explodiu através do pátio. Estamos nos Estados Unidos da América, ele disse. Você parece não entender isso, Penny, então me deixe explicar. Aqui as coisas funcionam da seguinte maneira. Nós trabalhamos pelo que queremos e saímos na frente. Nunca aceitamos não como resposta e somos recompensados por nossa perseverança. Will, Taft, vocês estão ouvindo? Os meninos fizeram que sim com a cabeça, com o queixo trêmulo. Meu avô continuou. Nós, os Sinclair, somos uma família nobre e antiga. É algo de que se orgulhar. Nossas tradições e nossos valores formam a base que sustentará as futuras gerações. Essa ilha é nosso lar, como foi do meu pai e do meu avô. E ainda assim vocês, 3 mulheres com seus divórcios, lares corrompidos, seu desrespeito pela tradição, sua falta de ética de trabalho, não fizeram nada além de decepcionar um velho que pensou que tinha criado as filhas corretamente. Pai, por favor, disse Bess. Fique quieta, berrou meu avô. Você não pode esperar que eu aceite tamanha falta de consideração pelos valores dessa família e ainda recompense vocês e seus filhos com segurança financeira. Não podem, nenhuma de vocês pode esperar isso. E mesmo assim, dia após dia, vejo vocês fazendo isso. Não vou mais tolerar. Bessie se desfez em lágrimas. Carrie agarrou Will pelo cotovelo e andou na direção do cais. Minha mãe arremessou sua taça de vinho contra a lateral da casa. 70. O que aconteceu depois? Pergunta Johnny. Ainda estamos deitados no chão de Cuddledown, de manhã cedo, no verão dos 17. Você não lembra? Ele pergunta. Não.
Todo mundo começou a sair da ilha. Kerry levou Will para um hotel em Edgartown e pediu que eu e Gat fôssemos para lá assim que fizéssemos as malas. Os empregados partiram às 8. Sua mãe foi visitar aquela amiga dela em Vineyard. Alice? Isso. Alice veio buscar sua mãe, mas você não quis ir, e por fim ela teve que ir sozinha. Vovô foi embora para a cidade, e foi aí que tomamos a decisão do incêndio. Nós planejamos tudo, planejamos. Convencemos Bess a pegar o barco grande e levar os pequenos para ver um filme em Vineyard. Conforme Johnny fala, as lembranças se formam. Vou preenchendo detalhes que ele não contou em voz alta. Quando eles saíram, bebemos o vinho que tinham deixado na geladeira, diz Johnny. 4 garrafas abertas. E Gat estava tão bravo. Ele estava certo, digo. Johnny vira o rosto e fala para o chão novamente. Porque ele não voltaria mais. Se minha mãe casasse com Ed, eles seriam cortados. E se minha mãe rompesse com Ed, Gat não teria mais nenhuma conexão com nossa família. Claremont era um símbolo de tudo o que estava errado. É a voz de Mirren. Ela foi tão silenciosa ao entrar que nem escutei. Agora está deitada no chão ao lado de Johnny, segurando sua outra mão. O centro do patriarcado, diz Gat. Também não o ouvi entrar. Ele se deita ao meu lado. Você é tão besta, Gat, diz Johnny de maneira amigável. Sempre diz patriarcado. É o que eu quero dizer. Você usa essa palavra sempre que pode. Patriarcado na torrada, patriarcado na minha calça, patriarcado com gotas de limão. Claremont era como o centro do patriarcado, repete Gat. E sim, estávamos muito bêbados. E sim, achamos que eles tinham destruído a família e que eu nunca mais voltaria. Imaginamos que se a casa fosse destruída e a papelada e os registros que haviam lá dentro também, se todos os objetos pelos quais eles lutavam fossem destruídos, o poder seria destruído. E seríamos uma família, diz Mirren. Era como uma purificação, diz Gat. Ela só lembra que iniciamos um incêndio, diz Johnny, de repente elevando o tom de voz. E algumas outras coisas, acrescento, levantando-me e olhando para os mentirosos à luz da manhã. As coisas estão voltando conforme vocês me contam. Estamos contando tudo o que aconteceu antes do incêndio, diz Johnny ainda em voz alta. Sim, diz Mirren. Nós iniciamos o incêndio, digo com espanto. Não choramos e sangramos. Fizemos alguma coisa. Fizemos algo para mudar. Mais ou menos, diz Mirren. Está brincando? Nós reduzimos aquela porra de palácio a cinzas. 71. Depois que as tias e meu avô discutiram, comecei a chorar. Gat também estava chorando. Ele deixaria a ilha e eu nunca mais o veria. Ele nunca mais me veria. Gat, meu Gat. Eu nunca tinha chorado com ninguém antes ao mesmo tempo. Ele chorava como um homem, não como um menino. Não como se estivesse frustrado ou as coisas não fossem do jeito dele, mas como se a vida fosse amarga, como se as suas feridas não pudessem ser curadas. Eu queria curá-las para ele. Descemos sozinhos para a praia pequena. Eu me abracei a ele e sentamos juntos na areia. E pela primeira vez, Gat não tinha nada a dizer. Nenhuma análise, nenhuma dúvida. Finalmente, eu disse algo sobre se fizéssemos com as nossas próprias mãos. E Gat disse, como? E eu disse algo sobre se eles parassem de brigar. Temos algo para salvar. E Gat disse, sim, você e eu e Mirren e Johnny. Sim, nós temos. Mas é claro que sempre podemos nos ver, nós 4. Ano que vem já podemos dirigir. Sempre existe o telefone. Mas aqui, eu disse, isso? Sim, aqui, ele disse, isso, você e eu. Eu disse algo sobre se pudéssemos de algum modo deixar de ser a bela família Sinclair e ser apenas uma família. E se pudéssemos deixar de ter cores diferentes, passados diferentes e apenas estarmos apaixonados? E se pudéssemos obrigar todo mundo a mudar? Obrigar. Você quer brincar de Deus, Gat disse. Quero tomar uma atitude, eu disse. Sempre existe o telefone, ele disse. Mas e aqui? Eu disse. Isso. Sim, aqui, ele disse. Isso. Gat era meu amor, meu primeiro e único. Como podia deixá-lo ir? Ele era uma pessoa incapaz de forçar um sorriso, mas sorria com frequência. Envolvia meus pulsos em gaze branca e acreditava que feridas precisavam de atenção. Escrevia nas mãos e perguntava em que eu estava pensando. Sua mente era inquieta, inquieta. Ele não acreditava mais em Deus e ainda assim desejava que Deus o ajudasse. E agora ele era meu
e eu disse que não devíamos deixar nosso amor ser ameaçado, não devíamos deixar a família se desintegrar, não devíamos aceitar um mal que podíamos mudar. Nós enfrentaríamos, não é? Sim, enfrentaríamos. Seríamos até heróis. Gat e eu falamos com Mirren e Johnny. Convencemos os dois a agir. Dissemos uns aos outros repetidas vezes: faça aquilo que teme. Dissemos uns aos outros repetidas vezes: afirmamos. Dissemos uns aos outros que estávamos certos. 72. O plano era simples. Encontraríamos os galões sobressalentes de gasolina, aqueles que ficavam no galpão para usar nos barcos. Havia jornais e papelão no quartinho. Faríamos pilhas de lixo reciclável e as encharcaríamos de gasolina. Encharcaríamos o piso de madeira também. Tomaríamos distância, colocaríamos fogo em um rolo de papel toalha e o arremessaríamos. Fácil. Incendiaríamos todos os pisos, todos os cômodos, se possível, para garantir que Claremont queimasse completamente. Gat no porão, eu no térreo, Johnny no segundo andar e Mirren no último. Os bombeiros chegaram tarde demais, diz Mirren. 2 equipes de bombeiros, diz Johnny, a de Woods Hole e a de Martha's Vineyard. Estávamos contando com isso, digo lembrando. Planejamos ligar para pedir ajuda, diz Johnny. Naturalmente alguém tinha que ligar ou ficaria parecendo um incêndio criminoso. Diríamos que estávamos em Candledown assistindo ao filme e você sabe como as árvores cercam tudo. Não dá para ver as outras casas a não ser do telhado. Então faria sentido demorar para ligar. Aquelas equipes de bombeiros são formadas praticamente por voluntários, diz Gat. Ninguém tinha a mínima ideia do que fazer. Velhas casas de madeira, material inflamável. Se as tias e vovô suspeitassem de nós, nunca nos acusariam, acrescenta Johnny. Era fácil contar com isso. É claro que não acusariam. Ninguém aqui é criminoso, ninguém é viciado, ninguém é fracassado. Senti um tremor ao pensar no que fizemos. Meu nome completo é Cadence Sinclair Eastman e, ao contrário da bela família em que cresci, sou uma incendiária, uma visionária, uma heroína, uma rebelde, o tipo de pessoa que muda a história, uma criminosa. Mas se sou uma criminosa, sou então uma viciada? Sou então uma fracassada? Minha mente está brincando com as palavras como sempre faz. Nós fizemos isso acontecer, eu digo. Depende do que você acha que isso é, diz Mirren. Nós salvamos a família. Eles começaram de novo. Tia Carrie fica perambulando pela ilha à noite, diz Mirren. Minha mãe fica esfregando pias limpas até ficar com as mãos em carne viva. Penny fica observando você dormindo e anota tudo o que você come. Elas bebem pra caramba. Estão se embebedando até as lágrimas escorrerem pelo rosto. Quando vocês foram até a Nova Claremont para ver isso? Pergunto. Eu subo lá de vez em quando, diz Mirren. Você acha que resolvemos tudo, Cad, mas acho que foi... Estamos aqui, eu insisto. Sem aquele incêndio, não estaríamos aqui. É isso que eu estou dizendo. Está bem. Vovô tinha tanto poder, digo, e agora não tem mais. Mudamos o mal que víamos no mundo. Entendo muitas coisas que não estavam claras antes. Meu chá está quente. Os mentirosos são lindos. Candledown é linda. Não importa se as paredes estão manchadas. Não importa se tem dores de cabeça, nem que Mirren esteja doente. Não importa se Will tem pesadelos e Gat se odeia. Cometemos o crime perfeito. Vovó só não tem poder porque está caduco, diz Mirren. Ele ainda torturaria todo mundo se pudesse. Discordo, diz Gat. A Nova Claremont parece um castigo para mim. O quê? Ela pergunta. Uma forma de se punir. Ele construiu uma casa que não é um lar. É propositalmente desconfortável. Por que faria isso? Pergunto. Porque você doou todas as suas coisas. Gat pergunta. Ele está olhando fixamente para mim. Todos estão olhando fixamente para mim. Para ser caridosa? Respondo. Fazer algum bem para o mundo? Faz-se um silêncio estranho. Odeio acumular coisas, digo. Ninguém ri. Não sei como acabei virando objeto dessa conversa. Nenhum dos mentirosos fala nada por um bom tempo, então Johnny diz: Não pressione, Gat. E Gat diz: Fico feliz que tenha se lembrado do incêndio, Cadence. E eu digo: bem, de uma parte dele. E Mirren diz que não está se sentindo bem e volta para a cama. Os meninos e eu ficamos deitados no chão da cozinha, olhando para o teto por mais um tempo, até que me dou conta, um pouco constrangida, de que os dois pegaram no sono. 73. Encontro minha mãe na varanda de Windermere com os cachorros. Ela está fazendo um cachecol azul claro de lã.
Você está sempre em Cuddledown, minha mãe reclama. Não é bom ficar lá embaixo o tempo todo. Carrie passou lá ontem procurando alguma coisa e disse que está uma imundície. O que aconteceu? Nada. Desculpe pela bagunça. Se estiver realmente sujo, não podemos pedir para a Ginny limpar. Você sabe disso, não é? Não é justo com ela. E Bess vai ter um ataque se vir. Não quero ninguém indo a Cuddledown. Quero a casa só para nós. Não se preocupe. Eu sento e acaricio a doce cabeça amarela de Bosch. Ei, mãe. O que foi? Por que você pediu para ninguém da família me contar do incêndio? Ela solta o novelo e fica olhando para mim por um bom tempo. Você se lembra do incêndio? Ontem à noite eu me lembrei de repente. Não me lembro de tudo, mas sim, lembro que o incêndio aconteceu. Lembro que vocês todos brigaram e todo mundo foi embora da ilha. Eu lembro que fiquei aqui com Gat, Mirren e Johnny. Você se lembra de mais alguma coisa? Lembro como o céu ficou, com as chamas, o cheiro da fumaça. Se minha mãe acha que tenho alguma culpa, ela nunca vai me perguntar. Sei que não. Ela não quer saber. Mudei o curso da vida dela. Mudei o destino da família. Os mentirosos e eu. Foi uma coisa horrível de se fazer. Talvez. Mas foi alguma coisa. Não fiquei apenas sentada reclamando. Sou uma pessoa muito mais poderosa do que minha mãe jamais saberá. Eu a desobedeci e a ajudei ao mesmo tempo. Minha mãe acaricia meu cabelo, tão melosa. Eu recuo. Só isso? Ela pergunta. Por que ninguém fala comigo sobre isso? Repito. Por causa da... Por causa... Minha mãe faz uma pausa procurando palavras. Por causa da sua dor. Porque tenho dores de cabeça, porque não consigo me lembrar do acidente, não posso lidar com a ideia de Claremont ter pegado fogo? Os médicos nos pediram para não acrescentar estresse na sua vida, ela diz. Disseram que o fogo pode ter desencadeado as dores de cabeça pela inalação de fumaça ou medo. Ela termina de uma maneira ridícula. Não sou criança, digo. Sou capaz de lidar com informações básicas sobre nossa família. Durante todo o verão eu venho me esforçando para me lembrar do acidente e do que aconteceu antes. Por que não podem me contar, mãe? Eu contei, há 2 anos. Contei várias vezes, mas você nunca lembrava no dia seguinte. Quando falei com o médico, ele disse que não devia ficar te chateando desse jeito. Não devia ficar te pressionando. Você mora comigo! Eu grito. Não tem nenhuma fé de que seu próprio julgamento seja superior ao de um médico qualquer que mal me conhece? Ele é um especialista. O que faz você pensar que quero que toda a minha família guarde segredo de mim, até mesmo as gêmeas, até mesmo Will e Taft? Minha nossa, em vez de saber o que aconteceu, o que faz você pensar que sou tão frágil a ponto de não poder saber de simples fatos? Você parece frágil para mim, diz minha mãe, e para ser sincera, não tenho certeza de que poderia lidar com isso. Não tenho ideia do quanto isso é ofensivo. Eu te amo, ela diz. Não consigo mais olhar para sua cara de pena e dona da razão. 74. Miriam está no meu quarto quando abro a porta. Está sentada à escrivaninha com a mão sobre o meu laptop. Queria saber se podia ler os e-mails que me mandou ano passado, ela diz. Você ainda tem? Sim. Nunca li nenhum deles, ela diz. No início do verão, eu fingi que tinha lido, mas nunca abri. Por que não? Simplesmente não abri, ela diz. Achei que não importava, mas agora acho que importa. E veja, ela disse com leveza, até sair da casa para fazer isso. Engulo o máximo de raiva que posso. Entendo você não ter respondido, mas por que nem ao menos leu meus e-mails? Eu sei, Mirren diz. É péssimo e sou uma péssima pessoa. Por favor, posso ler os e-mails agora? Abro o laptop, faço uma busca e encontro todas as mensagens direcionadas a ela. São 28. Leio sobre meu ombro. A maioria são e-mails agradáveis e educados de uma pessoa que não parece ter dores de cabeça. Mirren, amanhã viajo para a Europa com meu pai infiel que, como você sabe, é também extremamente chato. Deseje-me sorte e saiba que eu queria estar passando o verão em Beechwood com você e com Johnny, e até com Gat. Eu sei. Eu devia ter superado isso. Já superei. Já. Estou indo para Marbella conhecer espanhóis bonitões. Veja só. Estou pensando se consigo fazer meu pai comer os pratos mais nojentos de cada país que visitarmos, como castigo por ter fugido para o Colorado. Aposto que consigo. Se ele realmente me ama, vai comer rã, rim e formigas cobertas com chocolate. Cadence. A maioria era assim, mas alguns e-mails não eram agradáveis nem educados, eram deploráveis e verdadeiros. Mirren, inverno em Vermont, escuro, escuro.
Minha mãe continua me observando enquanto durmo. Minha cabeça dói o tempo todo. Não sei o que fazer para a dor parar. Os remédios não funcionam. Alguém está partindo o topo da minha cabeça com um machado cego que não consegue fazer um corte preciso no meu crânio. Quem quer que esteja segurando tem que ficar golpeando minha cabeça, batendo repetidas vezes, nem sempre no mesmo lugar. Tenho múltiplos traumas. Às vezes sonho que quem segura o machado é o vovô. Outras vezes sou eu. Outras vezes é Gat. Desculpe parecer louca. Minhas mãos estão trêmulas enquanto digito isso e a tela é brilhante demais. Quero morrer às vezes. Minha cabeça dói demais. Fico descrevendo todos os meus pensamentos mais lúcidos, mas nunca menciono os obscuros, mesmo que os tenha o tempo todo. Então estou dizendo agora, mesmo se você não responder, vou saber que alguém escutou e isso pelo menos já é alguma coisa. Cadence. Lemos todos os 28 e-mails. Depois de terminar, Miri me dá um beijo no rosto. Não posso nem pedir desculpas, ela me diz. Não existe uma palavra no Scrabble para descrever como me sinto mal. Então ela vai embora. 75. Levo o laptop para a cama e crio um documento. Pego minhas anotações em papel quadriculado e começo a digitá-las, além de todas as novas lembranças, rapidamente e com milhares de erros. Preencho com hipóteses e espaços vazios, não ocupados por lembranças verdadeiras. O Centro Saint-Clair de Socialização e Petiscos. Você não vai mais ver aquele seu namorado. Ele quer que eu fique bem longe de você. Adoramos o Windermere, não é, Cad? Tia Carrie chorando, usando a jaqueta de nylon do Johnny. Gat jogando bolas para os cães na quadra de tênis. Minha nossa, minha nossa, minha nossa, os cães, os malditos cães. Fátima e Príncipe Philip. Os cães morreram naquele incêndio. Agora eu sei, e a culpa é minha. Eles eram cães tão desobedientes, não eram como Bosch, Grendel e Pop, adestrados pela minha mãe. Fátima e Príncipe Philip comiam estrelas do mar na praia, depois vomitavam no meio da sala, sacudiam água de seus pelos embaraçados, fuçavam a comida do piquenique, mastigavam frisbees até virarem pedaços inúteis de plástico, adoravam bolas de tênis e desciam para a quadra para encher de baba qualquer uma que ficasse pelo chão. Não sentavam quando alguém mandava, ficavam pedindo comida perto da mesa. Quando o fogo começou, os cães estavam em um dos quartos de hóspedes. Meu avô muitas vezes os fechava no andar de cima quando Clermont estava vazia ou à noite. Assim eles não comeriam sapatos nem ficariam uivando perto da porta de tela. Meu avô os tinha prendido antes de sair da ilha, e nós não tínhamos pensado neles. Eu tinha matado aqueles cães. Era eu quem tinha cães em casa, quem sabia onde Príncipe Philly e Fátima dormiam. Os outros mentirosos não pensavam nos cachorros, não muito pelo menos, não como eu. Eles tinham morrido queimados. Como posso ter me esquecido deles assim? Como posso ter ficado tão envolvida em meu exercício criminal idiota, na agitação, na raiva das tias e do meu avô? Fátima e Príncipe Philip queimando, farejando sobre a porta, inalando fumaça, abanando o rabo com esperança, esperando alguém aparecer para resgatá-los, latindo. Que morte horrível tiveram aqueles pobres, queridos e desobedientes cães. 76. Saio correndo de Windermere. Está escuro lá fora. É quase hora do jantar. Meus sentimentos escorrem pelos olhos, enrugando meu rosto, fazem meu corpo todo tremer enquanto imagino os cães ansiando pelo resgate, olhando fixamente para a porta conforme a fumaça invade. Para onde ir? Não posso encarar os mentirosos em Cuddle Down. Will ou a tia Carrie podem estar em Redgate. A porra da ilha é tão pequena que não tenho para onde ir. Estou presa ali, onde matei aqueles pobres, pobres cães. Toda a ousadia de hoje pela manhã, o poder, o crime perfeito, a derrubada do patriarcado, o modo como nós, os mentirosos, salvamos o idílio de verão e o transformamos em um lugar melhor, o modo como mantivemos nossa família unida ao destruir uma parte dela, tudo isso é ilusão. Os cães estão mortos, os cães idiotas e fofos, os cães que eu podia ter salvado. Cães inocentes que ficavam radiantes quando alguém lhes dava um pedaço de hambúrguer ou diziam seus nomes. Cães que adoravam andar de barco, que corriam livres o dia todo com as patas sujas de lama. Que tipo de gente age sem pensar em quem poderia estar preso em um quarto no andar de cima, confiando nas pessoas que sempre os mantiveram em segurança e os amaram? Estou chorando um choro estranho, silencioso, parada na passagem entre Windermere e Redgate. Meu rosto está molhado, meu peito está apertado. Volto cambaleando para casa.
Gat está na porta. 77. Ele dá um pulo quando me vê e me envolve com o braço. Soluça em seu ombro e enfia o braço em sua jaqueta em volta da sua cintura. Ele não pergunta o que há de errado até eu dizer. Os cães, digo finalmente. Nós matamos os cães. Ele fica em silêncio por um instante. Depois, não digo mais nada até meu corpo parar de tremer. Vamos sentar, Gat diz. Nos acomodamos nos degraus da varanda. Gat apoia a cabeça na minha. Eu amava aqueles cães, digo. Todos nós amávamos. Eu engasgo com as palavras. Acho melhor não falar mais sobre isso ou vou começar a chorar de novo. Tudo bem? Ficamos sentados mais um tempo. É só isso? Gat pergunta. O quê? Você está chorando só por isso? Não me diga que tem mais alguma coisa. Ele fica em silêncio e continua em silêncio. Ah, droga, tem mais, digo, e meu peito parece oco gelado. Sim, diz Gat, tem mais. Mais alguma coisa que as pessoas não estão me dizendo, mais alguma coisa que minha mãe preferiria que eu não lembrasse. Ele para um instante para pensar. Acho que estamos dizendo, mas você não quer ouvir. Você está doente, Cadence. Vocês não estão me dizendo diretamente, digo. Não. E por que não? Penny disse que seria melhor assim e, bem, com todos nós aqui, eu tinha esperança de que você lembraria. Ele tira o braço do meu ombro e abraça os joelhos. Gat. Meu Gat. Ele é a contemplação e entusiasmo, ambição e café forte. Amo as pálpebras dos seus olhos castanhos, sua pele morena e macia, o lábio inferior protuberante, sua mente, sua mente. Beijo seu rosto. Lembro mais sobre nós do que antes, digo a ele. Lembro que nos beijamos na porta do quartinho dos fundos antes de tudo dar errado. Nós dois na quadra de tênis, conversando sobre Ed ter pedido Carrie em casamento. Na costa, na Pedra Lisa, onde ninguém podia nos ver. E na praia pequena, conversando sobre o incêndio. Ele confirma. Mas ainda não me lembro do que deu errado. Digo, porque não estávamos juntos quando eu me machuquei. Nós brigamos. Eu fiz alguma coisa. Você voltou para Raquel? Não consigo olhar nos olhos dele. Acho que mereço uma resposta sincera, mesmo se isso que existe entre nós agora não for durar. Gat franze o rosto e cobre com as mãos. Não sei o que fazer, ele diz. Não sei o que devo fazer. Apenas me conte. Não posso ficar aqui com você, ele diz. Preciso voltar para Cuddledown. Por quê? Eu preciso, ele diz, levantando-se e andando. Então ele para e se vira. Eu estraguei tudo. Sinto muito, Cad. Sinto tanto, tanto. Ele está chorando novamente. Eu não devia ter te beijado, nem feito um balanço de pneu para você, nem te dado rosas. Não devia ter dito o quanto te acho linda. Eu quis tudo isso, eu sei, mas eu devia ter me afastado. Foi muito errado ter feito essas coisas. Sinto muito. Volte aqui, digo, mas quando ele não se mexe, vou até ele. Coloco as mãos em seu pescoço e o rosto junto ao dele. Beijo-o com intensidade para que saiba que é de verdade. Sua boca é tão macia e ele é simplesmente a melhor pessoa que conheço, a melhor pessoa que conheci, independentemente das coisas ruins que possam ter acontecido entre nós e do que venha a acontecer depois. Eu te amo, sussurro. Ele se afasta. É disso que eu estou falando. Sinto muito. Só queria te ver. Ele se vira e desaparece no escuro. 78. Hospital em Martha's Vineyard, verão dos 15 depois do acidente. Eu estava deitada em uma cama coberta por um lençol azul. Todo mundo sempre imagina lençóis de hospital brancos, mas esses eram azuis. O quarto estava quente. Eu tinha um acesso intravenoso no braço. Minha mãe e meu avô olhavam fixamente para mim. Meu avô segurava uma caixa de doces de Edgar Town que havia trazido de presente. Fiquei tocada por ele lembrar que eu gostava dos doces de Edgar Town. Eu estava escutando música com fones de ouvido, então não dava para ouvir o que os adultos diziam. Minha mãe chorava. Meu avô abriu a caixa de doces, tirou um e ofereceu para mim. A música. Nossa juventude está enfraquecida. Não vamos desperdiçá-la. Lembre-se do meu nome, porque fizemos história. Levantei a mão para tirar os fones. Estava enfaixada. Minhas duas mãos estavam enfaixadas. E meus pés. Dava para sentir os esparadrapos neles, debaixo do lençol azul. Minhas mãos e meus pés estavam enfaixados porque estavam queimados. 79. Era uma vez um rei que tinha 3 lindas filhas. Não, espere. Era uma vez 3 ursos que moravam em uma casinha na floresta. Era uma vez 3 cabritos que moravam perto de uma ponte.
Era uma vez 3 soldados vagando juntos pelas estradas depois da guerra. Era uma vez 3 porquinhos. Era uma vez 3 irmãos. Não, é isso. É essa variação que eu quero. Era uma vez 3 lindas crianças, 2 meninos e uma menina. Quando cada um dos bebês nasceu, os pais ficaram exultantes, os céus ficaram exultantes, até mesmo as fadas ficaram exultantes. Elas compareceram à festa de batismo e deram aos bebês dons mágicos. Estalo, iniciativa e sarcasmo, contemplação e entusiasmo, ambição e café forte, açúcar, curiosidade e chuva. E também tinha uma bruxa. Sempre tem uma bruxa. A bruxa tinha a mesma idade das lindas crianças e, conforme ela e eles cresciam, tinha cada vez mais inveja da menina e dos meninos também. Eles haviam sido agraciados com todos esses dons fantásticos, dons que haviam sido negados à bruxa em seu próprio batismo. O menino mais velho era forte e veloz, talentoso e bonito, embora fosse extremamente baixo. O outro menino era estudioso e sincero, embora fosse um forasteiro, e a menina era esperta, generosa e ética, embora se sentisse impotente. A bruxa não era nada disso, pois seus pais haviam irritado as fadas. Nenhum dom lhe fora concedido. Ela era solitária. Seu único poder era sua magia negra e repugnante. Ela confundia ser frugal com ser carinhosa e doava seus bens sem fazer o bem com eles. Confundia estar doente com ser corajosa e agonizava imaginando ser digna de louvor por isso. Confundia sagacidade com inteligência e fazia as pessoas rirem em vez de tirar o peso de seu coração ou fazê-las raciocinar. Sua magia era tudo o que tinha e ela a usava para destruir o que mais admirava. Visitava todos os jovens por volta de seu 10º aniversário, mas não lhe fazia mal imediatamente. A proteção de algum tipo de fada, ou fadas lilás talvez, impedia que fizesse isso. Então, ela os amaldiçoava. Quando você completar 16 anos, proclamava a bruxa com uma onda de inveja. Quando todos nós completarmos 16 anos, ela disse àquelas lindas crianças, vão espetar o dedo no fuso de uma roca de fiar. Não, vão riscar um fósforo. Sim, vão riscar um fósforo e morrer nas chamas. Os pais das lindas crianças ficaram assustados com a maldição e tentaram, como qualquer um faria, evitá-la. Mudaram-se com as crianças para bem longe, para um castelo em uma ilha exposta ao vento, um castelo onde não havia fósforos. Lá, certamente, estariam seguros. Lá, certamente, a bruxa nunca os encontraria, mas ela os encontrou. E quando estavam com 15 anos, pouco antes de completar 16, quando os seus pais ainda não estavam esperando, a bruxa invejosa inseriu sua abominável e perigosa figura na vida deles na forma de uma criada loira. A criada fez amizade com elas. Ela os beijou e os levou para passear de barco e comprou doces para elas e lhes contou histórias. Então lhes deu uma caixa de fósforos. As crianças ficaram hipnotizadas, pois, prestes a completar 16 anos, nunca tinham visto fogo. Vamos lá, risquem o palito, disse a bruxa sorrindo. O fogo é belo, nada de ruim vai acontecer. Vamos lá, ela disse. As chamas vão purificar sua alma. Vamos lá, ela disse, pois vocês podem pensar por si próprios. Vamos lá, ela disse, de que vale a vida se não agirmos? E eles deram ouvidos a ela, pegaram os fósforos e os riscaram. A bruxa observou a beleza deles queimando, o estalo, a inteligência, a esperteza, a sinceridade, o charme, os sonhos para o futuro. Ela viu tudo desaparecer na fumaça. Parte 5. Verdade. 80. Eis a verdade sobre a bela família Sinclair. Pelo menos a verdade que meu avô conhece. A verdade que ele teve o cuidado de manter fora dos jornais. Há 2 verões, em uma noite quente de julho, Gatwick Matthew Patel, Mirren Sinclair Sheffield e Jonathan Sinclair Dennis morreram em uma casa que pegou fogo supostamente devido a um galão de combustível de motor que virou no quartinho dos fundos. A casa em questão se reduziu a cinzas antes que o corpo de bombeiros da região conseguisse chegar ao local. Cadence Sinclair Eastman estava presente na ilha no momento do incêndio, mas só percebeu o que estava acontecendo quando o fogo já estava bem avançado. A conflagração a impediu de entrar na instalação quando se deu conta de que havia pessoas e animais presos lá dentro. Ela teve queimaduras nas mãos e nos pés nas tentativas de resgate. Depois correu para outra casa da ilha e telefonou para os bombeiros. Quando a ajuda finalmente chegou,
A senhorita Eastman foi encontrada na praia pequena com metade do corpo dentro da água em posição fetal. Ela não foi capaz de responder perguntas a respeito do que havia acontecido e pareceu ter sofrido traumatismo crânioencefálico. Teve de receber sedação pesada durante vários dias após o acidente. Harry Sinclair, dono da ilha, recusou qualquer investigação formal a respeito da origem do incêndio. Muitas árvores dos arredores foram dizimadas. Foram realizados os funerais de Gatwick Matthew Patil, Mirren Sinclair Sheffield e Jonathan Sinclair Dennis, nas cidades de Cambridge e Nova York, onde residiam. Cadence Sinclair Eastman não estava bem o bastante para comparecer. No verão seguinte, a família Sinclair voltou à ilha Beechwood. Ela se desintegrou. Eles ficaram de luto. Beberam muito. Depois construíram uma nova casa sobre as cinzas da anterior. Cadence Sinclair Eastman não tinha nenhuma lembrança dos fatos que cercaram o incêndio, nenhuma lembrança do ocorrido. Suas queimaduras se curaram rapidamente, mas ela passou a apresentar amnésia seletiva no que dizia respeito aos acontecimentos do verão anterior. Insistia em acreditar que havia batido a cabeça enquanto nadava. Os médicos presumiram que suas dores de cabeça debilitantes eram causadas por luto não reconhecido e culpa. Foi medicada com drogas pesadas e ficou extremamente frágil, tanto física quanto mentalmente. Os mesmos médicos aconselharam a mãe de Cadence a parar de explicar a tragédia se ela não conseguisse lembrar sozinha. Era demais para ela receber notícias do trauma todos os dias, como se fosse novidade. Melhor deixar que lembre no seu próprio ritmo. Ela não deve voltar à ilha Beechwood antes de ter um tempo substancial para se curar. Na verdade, qualquer medida possível deve ser tomada para mantê-la longe da ilha no ano subsequente ao acidente. Cadence começou a exibir um desejo inquietante de se livrar de todas as suas posses desnecessárias, até mesmo coisas de valor sentimental, quase como se pagasse por crimes do passado. Escureceu o cabelo e passou a se vestir com muita simplicidade. Sua mãe procurou ajuda profissional para explicar o comportamento de Cadence e foi informada de que parecia uma parte normal do processo de luto. No segundo ano após o acidente, a família começou a se recuperar. Cadence voltou a frequentar a escola depois de longos períodos de ausência. Com o tempo, expressou o desejo de voltar à ilha Beechwood. Os médicos e os outros membros da família concordaram. Podia ser bom para ela fazer exatamente isso. Na ilha, ela talvez conseguisse se curar. 81. Lembrem-se, não molhem os pés, nem as roupas. Encharquem os armários de roupa de cama, as toalhas, o piso, os livros e as camas. Lembrem-se, deixem a lata de gasolina longe dos jornais para conseguir pegá-la depois. Vejam o fogo começar, vejam que está queimando, depois corram. Usem a escadaria da cozinha e saiam pela porta dos quartinhos dos fundos. Lembrem-se, peguem a lata de gasolina e levem de volta ao ancoradouro. Vejo vocês em Candledown. Vamos colocar as roupas na máquina de lavar, vestir outras e ver as chamas antes de ligar para os bombeiros. Foram as últimas palavras que eu disse a eles. Johnny e Mirren foram para os 2 andares de cima de Claremont, levando latas de gasolina e sacos de jornais velhos para iniciar o fogo. Antes de Gat descer ao porão, eu o beijei. Vejo você em um mundo melhor, ele me disse, e eu ri. Estávamos meio bêbados. Ficamos bebendo as sobras de vinho das tias desde que elas saíram da ilha. O álcool me deu uma sensação de euforia e poder até eu me ver sozinha na cozinha. Então senti tontura e náuseas. A casa estava fria. Parecia algo que merecia ser destruído. Estava cheia de objetos pelos quais as tias brigavam. Obras de arte valiosas, porcelana, fotografias. Tudo o que abastecia a raiva da família. Dei um soco no retrato da minha mãe, Carrie e Bess quando crianças, sorrindo para a câmera. O vidro quebrou e eu caí para trás. O vinho estava embaçando minha cabeça e eu não estava acostumada a beber. Lata de gasolina em uma mão, saco de jornal em outra. Decidi fazer aquilo o mais rápido possível. Espalhei o líquido pela cozinha primeiro, depois na despensa. Joguei na sala de jantar e estava encharcando os sofás da sala de estar quando me dei conta de que devia ter começado pela ponta mais afastada do quartinho dos fundos. Era por ele que sairíamos. Eu devia ter jogado combustível na cozinha por último, para poder correr sem molhar meus pés com gasolina. Burra! A porta principal, que abria para a varanda, já estava encharcada, mas havia a outra porta pequena também. Ficava perto do escritório do meu avô e dava para a passagem que levava à casa dos empregados. Eu a usaria.
Molhei uma parte do corredor e depois a sala de artesanato, sentindo uma onda de tristeza por estragar os tecidos estampados e as linhas coloridas da minha avó. Ela teria odiado o que eu estava fazendo. Amava seus tecidos, sua antiga máquina de costura, seus lindos, lindos objetos. Fui burra de novo. Ensopei de gasolina minhas sandálias com sola de corda. Tudo bem, fique calma. Eu as usaria até terminar e depois as jogaria no fogo ao correr para fora. No escritório do meu avô, subi na mesa, molhando as estantes até o teto, segurando a lata de gasolina bem longe de mim. Ainda havia uma boa quantidade de combustível e aquele era o meu último cômodo, então encharquei bem os livros. Depois molhei o piso, empilhei os jornais sobre ele e me afastei até um pequeno vestíbulo que levava à porta. Tirei as sandálias e as joguei sobre a pilha de revistas. Pisei em um quadrado de chão seco e coloquei a lata de gasolina no chão. Tirei um palito de fósforo do bolso da calça e acendi meu rolo de papel toalha. Arremessei o rolo em chamas na pilha de jornais e observei até pegar fogo. O fogo acendeu, cresceu e se espalhou. Pelas portas largas do escritório, vi uma linha de fogo atravessar o corredor de um lado e ir para a sala do outro. O sofá começou a queimar. Então, diante de mim, as estantes irromperam em chamas. O papel encharcado de gasolina queimava mais rápido do que todo o resto. De repente, o teto pegou fogo. Eu não conseguia desviar os olhos. As chamas eram terríveis, extraordinárias. Então alguém gritou. E gritou de novo. Vinha do cômodo exatamente acima do meu, um quarto. Johnny estava no segundo andar. Eu havia botado fogo no escritório e ele estava queimando mais rápido do que o resto. O fogo estava subindo e Johnny não tinha saído. Ah não, ah não, ah não! Eu me joguei para a porta dos fundos, mas ela estava trancada. Minhas mãos estavam escorregadias por causa da gasolina. O metal já estava quente. Virei as trancas. 1, 2, 3. Mas algo deu errado e a porta ficou presa. Outro grito. Tentei as trancas novamente. Não consegui. Desisti. Cobri a boca e o nariz com as mãos e saí correndo pelo escritório em chamas, depois pelas labaredas no corredor até a cozinha. O cômodo ainda não estava queimando. Ainda bem. Apressei-me pelo chão molhado até a porta do quartinho dos fundos. Tropecei, deslizei e caí, ensopando-me nas poças de gasolina. As barras da minha calça jeans estavam queimando devido à passagem pelo escritório. O fogo passou para a gasolina do chão da cozinha e correu para os armários de madeira e para os alegres panos de prato da minha avó. As chamas se alastraram rapidamente pela saída do quartinho à minha frente e eu vi que minha calça estava pegando fogo do joelho ao tornozelo. Eu me atirei na direção da porta, correndo pelo meio das labaredas. Saiam! Gritei, embora duvidasse que alguém pudesse me ouvir. Saiam agora! Do lado de fora, atirei-me sobre a grama, rolei até apagar o fogo da minha calça. Já dava para ver que os 2 andares de cima de Clermont estavam brilhando com o calor e o andar térreo estava totalmente incendiado. Quanto ao porão, não dava para saber. Gat? Johnny? Mirren? Onde vocês estão? Nenhuma resposta. Tentando conter o pânico, disse a mim mesma que eles já deviam ter saído. Calma, tudo ia ficar bem. Tinha que ficar. Onde vocês estão? Gritei novamente, começando a correr. Novamente nenhuma resposta. Provavelmente estavam no ancoradouro, deixando as latas de gasolina. Não era longe, então corri, gritando o nome deles o mais alto que conseguia. Meus pés descalços batiam na madeira da passagem, provocando um eco estranho. A porta estava fechada. Abri com um empurrão. Gat? Johnny? Mirren! Não havia ninguém lá, mas já podiam estar em Cuddledown, não podiam? Imaginando por que eu estava demorando tanto. Uma passagem sai do ancoradouro, passa pela quadra de tênis e leva a Cuddledown. Saí correndo de novo, a ilha estranhamente calma no escuro. Disse a mim mesma repetidas vezes: eles vão estar lá, esperando por mim, preocupados comigo. Vamos rir porque estamos todos a salvo. Vamos cobrir minhas queimaduras com água gelada e achar que tivemos sorte. Vamos. Mas ao chegar lá, vi que as luzes estavam apagadas. Ninguém estava esperando. Voltei às pressas para Clermont e quando pude vê-la, estava pegando fogo de cima a baixo. A sala da torre estava queimando, os quartos estavam queimando, as janelas do porão brilhavam em laranja, tudo quente. Corri para a entrada do quartinho dos fundos e puxei a porta. A fumaça começou a sair. Tirei o suéter e a calça encharcados de gasolina, engasgando e tossindo. Entrei na cozinha e fui para a escadaria que levava ao porão. No meio dos degraus havia uma parede em chamas, uma parede. Gat não tinha saído, nem ia sair. Virei e subi correndo na direção de Johnny e Mirren, mas a madeira queimava sobre meus pés. O corrimão pegou fogo. A escadaria à minha frente desabou lançando fagulhas.
Cambaleei para trás. Eu não tinha como subir. Não tinha como salvá-los. Não havia lugar nenhum, lugar nenhum, lugar nenhum, lugar nenhum para ir, exceto abaixo. 82. Eu me lembro disso como se estivesse revivendo tudo, sentada nos degraus de Windermere, ainda olhando fixamente para o ponto em que Gat desapareceu na noite. A percepção do que fiz vem na forma de névoa em meu peito, fria, escura e dilatada. Faço cara de dor e me inclino para a frente. A névoa gelada corre do peito para as costas e sobe pelo pescoço, atinge a cabeça e desce pela coluna. Frio, frio, remorso. Eu não devia ter jogado gasolina na cozinha primeiro. Eu não devia ter iniciado o fogo no escritório. Que idiota eu fui a encharcar tantos livros. Qualquer um poderia ter previsto como eles queimariam rápido. Qualquer um. Devíamos ter combinado o momento certo de atear fogo nos jornais. Eu devia ter insistido para ficarmos juntos. Eu nunca devia ter ido verificar o ancoradouro. Não devia ter corrido para Cuddledown. Se ao menos eu tivesse voltado mais rápido para Claremont, talvez pudesse ter tirado Johnny de lá, ou alertado Gat antes de o porão pegar fogo. Talvez pudesse ter encontrado os extintores de incêndio e dado um jeito de apagar as chamas. Talvez. Talvez. Se ao menos, eu desejava tanta coisa para nós. Uma vida livre de pressão e preconceito. Uma vida livre para amar e ser amada. E veja só, eu os matei. Meus mentirosos, meus queridos, eu os matei. Minha Mirren, meu Johnny, meu Gat. Essa consciência passa da coluna para os ombros e para a ponta dos dedos, transforma-os em gelo. Eles lascam e quebram pequenos pedaços estilhaçados nos degraus de Windermere. Rachaduras fragmentam meus braços e sobem pelos ombros e pelo pescoço. Meu rosto está congelando num grunhido de dor de uma bruxa, mas minha garganta está fechada. Não consigo produzir nenhum som. Estou congelada quando merecia queimar. Eu devia ter me calado em vez de dizer que tínhamos de fazer algo com nossas próprias mãos. Devia ter ficado quieta, cedido. Conversar por telefone seria o bastante. Logo teríamos carteira de motorista. Logo iríamos para a faculdade e as lindas casas do St. Clair seriam algo distante e insignificante. Podíamos ter sido pacientes. Eu podia ter sido a voz da razão. Assim, talvez, ao beber o vinho das tias, podíamos ter esquecido nossas ambições. A bebida nos daria sono, dormiríamos na frente da televisão, zangados e impotentes, quem sabe, mas sem botar fogo em nada. Não posso desfazer isso. Arrasto-me para dentro e subo para o quarto apoiada em mãos de gelo rachando, deixando um rastro de cacos do meu corpo congelado, meus calcanhares, meus joelhos. Debaixo dos cobertores, tremo convulsivamente. Pedaços de mim se partem sobre o travesseiro. Dedos, dentes, mandíbula, clavícula. Finalmente os tremores param. Começo a me aquecer e derreter. Choro por minhas tias que perderam seus primogênitos, por Will que perdeu o irmão, por Liberty, Bonnie e Taft que perderam a irmã, por meu avô que não apenas viu seu castelo se reduzir a cinzas, mas perdeu os netos, pelos cães, os pobres cães desobedientes. Choro pelas reclamações vãs que fiz no verão todo, por minha vergonhosa autopiedade, por meus planos para o futuro. Choro por todas as coisas que doei. Sinto falta do meu travesseiro, dos meus livros, das minhas fotos. Estremeço diante das minhas ilusões de caridade, da minha vergonha mascarada de virtude, das mentiras que contei a mim mesma, dos castigos que impus a mim mesma e a minha mãe. Choro horrorizada por toda a família ter sido queimada por mim e por ter sido a causa de tanto sofrimento. No fim, nós não salvamos o idílio. Ele se foi para sempre, se é que algum dia existiu. Acabamos com a inocência do lugar, aqueles dias em que ainda não conhecíamos a extensão da raiva das tias antes da morte da minha avó e da deterioração do meu avô, antes de virarmos criminosos, antes de virarmos fantasmas. As tias se abraçam não por estarem livres do peso de Claremont e de tudo o que ela simbolizava, mas em decorrência da tragédia, por empatia, não porque as libertamos, mas porque as destruímos e elas se uniram diante do horror. Johnny queria correr uma maratona, queria percorrer quilômetro a quilômetro provando que seus pulmões não se esgotavam, provando que ele era o homem que meu avô queria que fosse, provando sua força, apesar de ser tão pequeno. Seus pulmões se encheram de fumaça. Ele não tem mais nada a provar, nenhum motivo para correr.
Ele queria ter um carro e comer bolos elaborados que via na vitrine das confeitarias. Queria rir muito, comprar obras de arte e usar roupas elegantes, suéteres, cachecóis e coisas de lã com listras. Queria fazer um atum de Lego e pendurar como se fosse um animal empalhado. Recusava-se a ser sério, era o extremo oposto, mas era uma pessoa muito comprometida com as coisas que importavam a ele. A corrida. Will e Carrie, os mentirosos, seu senso do que era correto. Ele abriu mão da poupança para a faculdade sem hesitar nem por um segundo para defender seus princípios. Penso nos braços fortes de Johnny, na listra de protetor solar branco em seu nariz, enquanto ficamos mal juntos por causa da era venenosa e deitamos um do lado do outro na rede com coceira, enquanto ele fez para mim e para Mirren uma casa de bonecas com papelão e pedras que havia encontrado na praia. Jonathan Sinclair Tennis, você teria sido uma luz no escuro para tanta gente. Você foi uma luz. Você foi. E eu te decepcionei da pior forma possível. Choro por Mirren, que queria conhecer o Congo. Ela ainda não sabia como queria viver e no que acreditava. Estava pesquisando e descobriu que se sentia atraída por aquele lugar. Agora nunca será real para ela. Nunca será nada além de fotografias e filmes e histórias publicadas para o entretenimento das pessoas. Mirren falava muito sobre relação sexual, mas nunca teve uma. Quando éramos mais novas, ficávamos acordadas até tarde, dormindo juntas na varanda de Windermere, em sacos de dormir, rindo e comendo doce. Brigávamos por bonecas Barbie, maquiávamos uma a outra e sonhávamos com o amor. Mirren nunca terá um casamento com rosas amarelas, nem um noivo que a ame o bastante para usar uma faixa amarela ridícula na cintura. Ela se irritava com facilidade. Era mandona, mas sempre achava graça disso. Era fácil deixá-la brava e ela quase sempre estava zangada com Bess e irritada com as gêmeas, mas logo se enchia de arrependimento, resmungando angustiada sobre sua língua afiada. Ela amava sua família, amava a todos e lia para os irmãos, ajudava-os a fazer sorvete ou lhes dava conchas bonitas que havia encontrado. Ela não pode mais consertar as coisas. Ela não queria ser como a mãe. Não queria ser uma princesa, mas uma exploradora, uma executiva, uma boa samaritana, uma sorveteira, alguma coisa que nunca vai ser por minha causa. Mirren, não posso nem pedir desculpas. Não existe uma palavra no Scrabble para descrever como me sinto mal. E Gat, meu Gat, ele nunca irá para a faculdade. Tinha aquela mente ávida, estava constantemente revirando as coisas, não em busca de respostas, mas de compreensão. Ele nunca irá satisfazer sua curiosidade. Nunca terminará de ler os 100 melhores romances já escritos. Nunca será o grande homem que poderia ser. Ele queria acabar com o mal, queria expressar sua raiva, vivia com intensidade, meu corajoso Gat. Não se calava quando as pessoas queriam que se calasse, fazia com que ouvissem e depois as ouvia também. Recusava-se a levar as coisas na brincadeira, embora sempre tivesse muita facilidade para rir. Ah, ele me fazia rir e me fazia pensar, mesmo quando eu não estava com vontade, mesmo quando tinha muita preguiça de prestar atenção. Gat me deixou sangrar sobre ele, e sangrar sobre ele, e sangrar sobre ele. Nunca se importou. Queria saber por que eu estava sangrando. Pensava no que podia fazer para curar a ferida. Ele nunca mais comerá chocolate. Eu o amava. Eu o amava. Da melhor forma que podia. Mas ele estava certo. Eu não o conhecia direito. Nunca visitarei seu apartamento, nem experimentarei a comida da sua mãe, nem conhecerei seus amigos da escola. Nunca verei a colcha de sua cama, nem os pôsteres da parede. Nunca estarei na lanchonete onde ele comia sanduíche de ovo pela manhã ou a esquina onde prendia a bicicleta com 2 correntes. Nem sei se ele comia sanduíche de ovo e tinha pôsteres. Nem sei se ele tinha bicicleta ou uma colcha sobre a cama. Estou apenas imaginando os suportes para a bicicleta na esquina, porque nunca fui para casa com ele, nunca vi sua vida, nunca conheci aquela pessoa que Gat era quando não estava na ilha de Beechwood. Seu quarto agora deve estar vazio, ele está morto há 2 anos. Nós deveríamos estar. Nós deveríamos estar. Eu te perdi, Gat, porque me apaixonei desesperadamente. Desesperadamente. Penso em meus mentirosos queimando nos últimos minutos deles, inalando fumaça, a pele em chamas. Como deve ter sido doloroso. O cabelo de Mirren em chamas, o corpo de Johnny no chão, as mãos de Gat, a ponta dos dedos queimadas,
os braços enrugando com fogo, no dorso de suas mãos, palavras: esquerda, gate, direita, cadência. Minha caligrafia. Choro por ser a única de nós que ainda está viva, porque terei de passar pela vida sem os mentirosos, porque eles terão de seguir para o que os espera, seja o que for, sem mim. Eu, Gat, Johnny e Mirren. Mirren, Gat, Johnny e eu. Estivemos aqui esse verão e não estivemos aqui. Sim e não. É minha culpa, minha culpa, minha culpa. E ainda assim eles me amam, apesar dos pobres cães, apesar da minha tolice e grandiosidade, apesar do nosso crime, apesar do meu egoísmo, apesar dos meus lamentos, apesar da sorte idiota de ter sido a única que sobrou e da incapacidade de dar valor a isso. Quando eles não têm nada, nada, mais nada além desse último verão juntos. Eles disseram que me amavam. Eu senti no beijo de Gat, na risada de Johnny. Mirren até mesmo gritou para o mar. Acho que foi por isso que vieram. Eu precisava deles. 83. Minha mãe bate na porta do meu quarto e chama meu nome. Não respondo. 1 hora depois ela bate de novo. Me deixa entrar? Vai embora! Está com enxaqueca? Só responda isso. Não é enxaqueca, digo. É outra coisa. Eu te amo, Cad, ela diz. Ela diz isso o tempo todo desde que fiquei doente, mas só agora percebo o que ela realmente quer dizer. Eu te amo apesar do meu luto, apesar de você ser louca. Eu te amo apesar do que suspeito que você fez. Você sabe que todos nós te amamos, não é? Ela fala do outro lado da porta. Tia Bess, tia Carrie, vovô e todo mundo? Bess está fazendo a torta de mirtilo que você gosta. Sai do forno em meia hora. Você pode comer no café da manhã. Eu pedi para ela fazer. Eu me levanto, vou até a porta e abro uma fresta. Diga a Bess que eu agradeço, só não posso sair agora. Você estava chorando, minha mãe diz. Um pouco? Entendo. Desculpe, sei que quer que eu tome café na casa. Não precisa pedir desculpas, minha mãe me diz. De verdade, você nunca precisa dizer isso, Cad. 84. Como sempre, não vejo ninguém em Cuddledown até meus pés começarem a fazer barulhos nos degraus. Então Johnny aparece na porta, pisando com cuidado sobre o vidro quebrado. Quando vê minha cara, ele para. Você lembrou, ele diz. Confirmo com a cabeça. Você lembrou tudo? Não sabia se vocês ainda estariam aqui, digo. Ele estende o braço para segurar minha mão. Parece quente e substancial, embora esteja pálido, desbotado, com bolsas sobre os olhos. E jovem. Ele só tem 15 anos. Não podemos ficar por muito mais tempo, Johnny diz. Está ficando cada vez mais difícil. Faço um gesto positivo com a cabeça. Mirren é quem está pior, mas Gat e eu estamos sentindo bem. Para onde vocês vão? Quando formos embora? Aham. Para o mesmo lugar que vamos quando não estamos aqui. O mesmo lugar em que estávamos. É como... Johnny para, coça a cabeça. É como um descanso. É como um nada, de certo modo. E, sinceramente, Cad, eu te amo, mas estou cansado pra caralho. Só quero me deitar e acabar com isso. Tudo aconteceu muito tempo atrás pra mim. Olho pra ele. Sinto muito, muito, meu querido Johnny. Digo, sentindo as lágrimas bem no fundo dos olhos. Não foi culpa sua, diz Johnny. Quer dizer, nós todos fizemos aquilo, todos enlouquecemos, temos que assumir a responsabilidade. Você não devia carregar todo o peso, ele diz. Fique triste, sinta pesar, mas não carregue isso nos ombros. Entramos na casa e Mirren sai do quarto. Eu me dou conta de que ela provavelmente não estava ali até pouco antes de eu passar pela porta. Ela me abraça. Seu cabelo, cor de mel, está turvo e os cantos da boca parecem secos e rachados. Desculpe não ter feito melhor, Cad, ela diz. Eu tive uma chance de estar aqui e, sei lá, eu adiei as coisas, contei tantas mentiras. Está tudo bem. Quero ser uma pessoa tolerante, mas ainda sobrou tanta raiva. Imaginei que seria piedosa e sábia, mas acabei com inveja de você, zangada com o resto da família. Estraguei tudo e agora já foi. Ela diz, enterrando o rosto em meu ombro. Coloco meus braços em volta dela. Você foi você mesma, Mirren. Digo, não quero nada além disso. Preciso ir agora, ela diz. Não posso mais ficar aqui. Vou descer para o mar. Não, por favor, não vá. Não vá embora, Mirren. Mirren, preciso de você. É o que eu quero dizer, gritar. Mas não faço isso. E parte de mim quer sangrar pelo chão da sala ou derreter e virar uma poça de tristeza.
mas também não faço isso. Não reclamo nem peço que tenham pena. Em vez disso, choro e aperto Mirren e beijo seu rosto quente e tento memorizar sua fisionomia. Damos as mãos e nós três caminhamos até a praia pequena. Gat está lá, esperando por nós. Seu perfil contrasta com o céu iluminado. Eu o verei para sempre desse jeito. Ele se vira e sorri para mim. Corre e me levanta, balançando-me como se houvesse algo para celebrar, como se fôssemos um casal feliz e apaixonado na praia. Não estou mais soluçando, mas lágrimas escorrem pelos meus olhos sem cessar. Johnny tira a camisa e me entrega. Limpe a sua cara melequenta. Ele diz com delicadeza. Mirren tira o vestido de verão e fica ali parada, de biquíni. Não acredito que você vestiu um biquíni para isso, diz Gat ainda me abraçando. Louca, acrescenta Johnny. Eu amo esse biquíni, diz Mirren. Comprei em Edgar Town no verão dos 15. Lembra, Cad? E eu descubro que lembro. Estávamos extremamente entediadas. Os pequenos haviam alugado bicicletas para participar de um passeio em Oak Bluffs e não tínhamos ideia de quando voltariam. Precisávamos esperar para levá-los de volta de barco. Então, sei lá, compramos doces, ficamos olhando o vento agitar as birutas e finalmente entramos em uma loja para turistas e experimentamos os biquínis mais cafonas que encontramos. Está escrito Vineyard é para os amantes, na bunda, digo a Johnny. Mirren se vira e mostra. Um último momento de glória e tudo mais. Ela diz com um quê de amargura. Mirren se aproxima, dá um beijo no meu rosto e diz: seja um pouco mais gentil do que precisa ser, Cad, e tudo vai ficar bem. E nunca coma nada maior do que a sua bunda, grita Johnny. Ele me dá um abraço rápido e chuta os sapatos para longe. Os dois caminham na direção do mar. Eu me viro para Gat. Você também vai? Ele faz que sim com a cabeça. Sinto muito, Gat. Eu digo, sinto tanto, tanto e nunca serei capaz de compensar você. Ele me beija. Posso sentir seu corpo tremendo e o envolvo com os braços como se eu fosse capaz de impedir que desapareça, como se eu pudesse fazer esse momento durar. Mas sua pele está fria e molhada de lágrimas e eu sei que ele está partindo. É bom ser amada, mesmo que não dure. Era uma vez Gat e eu. E é bom saber disso. Então ele vai embora e eu não consigo suportar ficar longe dele. E penso que esse não pode ser o fim. Não pode ser verdade que nunca mais ficaremos juntos. Não quando nosso amor é tão real. A história devia ter um final feliz. Mas não. Ele está me deixando. Ele já está morto, é claro. A história terminou há muito tempo. Gat corre para o mar sem olhar para trás, mergulhando, de roupa e tudo, passando por baixo das pequenas ondas. Os mentirosos saem nadando, passam pela borda da enseada e entram em mar aberto. O sol está a pino e reflete sobre a água, tão brilhante, e então eles afundam, ou algo assim, e desaparecem. Eu fico, lá, na parte sul da ilha Beakwood. Estou na praia pequena, sozinha. 85. Durmo por um período que pode ter durado dias. Não consigo levantar. Abro os olhos. Está claro. Abro os olhos. Está escuro. Finalmente me levanto. No espelho do banheiro, meu cabelo não é mais preto. Desbotou e parece um marrom enferrujado com raízes loiras. Estou com sardas na pele e os lábios queimados de sol. Não sei ao certo quem é aquela garota no espelho. Bosch, Grendel e Pop me seguem para fora de casa, arfando e balançando o rabo. Na cozinha da Nova Clermont, as tias estão fazendo sanduíches para um piquenique. Ginny está limpando a geladeira. Ed está colocando garrafas de limonada e refrigerante em um isopor. Ed. Oi, Ed. Ele acena para mim, abre uma garrafa de refrigerante e entrega a Carrie. Vasculha o freezer em busca de outro saco de gelo. Bonnie está lendo e Liberty está cortando tomates. 2 bolos. Um marcado como chocolate e o outro como baunilha. Estão em caixas de padaria sobre a bancada. Desejo feliz aniversário às gêmeas. Bonnie levanta os olhos do seu livro, Aparições Coletivas. Está se sentindo melhor? Ela me pergunta. Estou. Você não parece muito melhor. Cala a boca. Bonnie é uma cretina e não se pode fazer nada a respeito, diz Liberty. Mas nós vamos andar de esquiboia amanhã de manhã, caso queira vir. Tudo bem, digo. Você não pode dirigir. Nós vamos dirigir. Tudo bem. Minha mãe me abraça, um dos seus abraços longos e cheios de preocupação, mas não falo nada para ela. Ainda não. Talvez não por um tempo. De qualquer modo, ela sabe que eu lembrei. Já sabia quando bateu na minha porta. Dava para notar.
Deixo que ela me dê um bolinho que guardou do café da manhã e pego um pouco do suco de laranja na geladeira. Encontro uma caneta e escrevo nas mãos. Esquerda. Seja um pouco. Direita. Mais gentil. Do lado de fora, Taft e Will estão brincando no jardim japonês. Estão procurando pedras diferentes. Procuro junto. Eles me dizem para procurar pedras brilhantes e outras que possam ser pontas de flecha. Quando Taft me dá uma pedra roxa que encontrou, porque se lembra de que eu gosto de pedras roxas, eu a guardo no bolso. 86. Meu avô e eu vamos para Edgartown naquela tarde. Bess insiste em nos levar, mas vai passear sozinha enquanto vamos fazer compras. Encontro lindas bolsas de tecido para as gêmeas e meu avô insiste em comprar um livro de contos de fadas para mim na livraria de Edgartown. Então Ed chegou. Digo enquanto esperamos para pagar. Aham. Você não gosta dele? Não muito. Mas ele está aqui. Está. Com Carrie. Sim. Meu avô franze a testa. Agora pare de me incomodar. Vamos até a loja de doces, ele diz. Então vamos. É um bom passeio. Ele só me chama de Mirren uma vez. O aniversário é comemorado na hora do jantar com bolo e presentes. Taft fica agitado de tanto comer açúcar e rala o joelho caindo de uma pedra grande no jardim. Levo-o até o banheiro para encontrar um curativo. Era a Mirren quem colocava curativo em mim, ele me diz. Bem, quando eu era pequeno. Aperta o seu braço. Quer que eu coloque o curativo em você agora? Cala a boca, ele diz. Eu já tenho 10 anos. No dia seguinte, vou para Cuddledown e olho embaixo da pia da cozinha. Há esponjas lá e produtos de limpeza com cheiro de limão, rolos de papel toalha, um galão de água sanitária. Varro os cacos de vidro e as fitas penduradas. Encho sacos com garrafas vazias. Aspiro batatinhas esmagadas. Esfrego o chão grudento da cozinha. Lavo as colchas. Limpo a sujeira das janelas, guardo os jogos de tabuleiro no armário e limpo o lixo dos quartos. Deixo os móveis do jeito que Mirren gostava. Por impulso, pego um bloco de papel quadriculado e uma caneta esferográfica do quarto de Taft e começo a desenhar. Não passam de bonequinhos, mas dá para ver que são meus mentirosos. Gat, com seu nariz grande, está sentado de pernas cruzadas lendo um livro. Mirren está de biquíni dançando. Johnny usa uma máscara de mergulho e segura um caranguejo. Quando termino, coloco o desenho na geladeira ao lado dos antigos desenhos de lápis de cor retratando meu pai, minha avó e os cachorros. 87. Era uma vez um rei que tinha 3 lindas filhas. Essas filhas cresceram e se tornaram mulheres, e as mulheres tiveram filhos, lindas crianças, muitas, muitas crianças, só que algo ruim aconteceu, algo idiota, criminoso, terrível, algo que podia ter sido evitado, algo que nunca deveria ter acontecido, e ainda assim algo que pôde, com o tempo, ser perdoado. As crianças morreram em um incêndio, todas menos uma, só sobrou uma, e ela? Não, não está certo. As crianças morreram em um incêndio, todas exceto 3 meninas e 2 meninos. Restaram 3 meninas e 2 meninos, Cadence, Liberty, Bonnie, Taft e Will. E as 3 princesas, as mães, desmoronaram de raiva e desespero, beberam e fizeram compras, jejuaram, limparam e obcecaram. Uniram-se em luto, perdoaram umas às outras e choraram. Os pais também ficaram irados, embora estivessem bem longe, e o rei, ele sucumbiu a uma frágil loucura da qual sua antiga personalidade emergia só de vez em quando. As crianças eram malucas e tristes, eram assoladas pela culpa de estarem vivas, por dores de cabeça e medo de fantasmas, assoladas por pesadelos e estranhas compulsões, castigo por estarem vivas quando as outras haviam morrido. As princesas, os pais, o rei e as crianças esfarelaram-se como casca de ovo, quebradiços e belos, pois sempre foram belos. Era como se essa tragédia tivesse marcado o fim da família. E talvez tenha sido isso, mas talvez não. Eles formavam uma bela família, ainda, e sabiam disso. Na verdade, a marca da tragédia tornou-se, com o tempo, uma marca de glamour, uma marca de mistério e fonte de fascínio para aqueles que viam a família de longe. As crianças mais velhas morreram em um incêndio, dizem os moradores de Burlington, os vizinhos de Cambridge, os pais dos alunos de uma escola particular em Manhattan e os velhinhos de Boston. A ilha pegou fogo, dizem. Lembram o que aconteceu alguns verões atrás? As 3 lindas filhas ficaram ainda mais lindas aos olhos dos seus observadores.
e esse fato nunca foi esquecido por elas, nem por seu pai, mesmo em seu declínio. E ainda assim, as crianças que restaram, Cadence, Liberty, Bonnie, Taft e Will, sabem que a tragédia não é algo glamuroso, sabem que ela não acontece na vida do mesmo modo como no palco ou nas páginas de um livro. Não é um castigo infligido nem uma lição aprendida. Seus horrores não são atribuíveis a uma única pessoa. A tragédia é feia e complicada, idiota e confusa. É isso que as crianças sabem, e elas sabem que as histórias sobre a sua família são ao mesmo tempo verdade e mentira. Existem infinitas variações, e as pessoas continuarão a contá-las. Meu nome completo é Cadence Sinclair Eastman. Moro em Burlington, Vermont, com minha mãe e 3 cães. Tenho quase 18 anos. Tenho um cartão de biblioteca bem gasto, um envelope cheio de rosas desidratadas, um livro de contos de fada e um punhado de lindas pedras roxas. E pouco mais que isso. Eu sou a culpada de um crime tolo e ilusório que se transformou em tragédia. Sim, é verdade que me apaixonei por alguém e que ele morreu com as 2 outras pessoas que eu mais amava no mundo. É o principal a se saber a meu respeito. A única coisa a se saber a meu respeito por um bom tempo, embora nem eu soubesse, mas deve haver mais. Haverá mais. Meu nome completo é Cadence Sinclair Eastman. Aguento enxaquecas, não aguento idiotas. Gosto de distorcer significados. Eu suporto. Se você ouviu o livro até aqui, que tal fazer uma doação de qualquer valor para ajudar o canal? Agora o Som dos Livros tem um botão Valeu, mas você também pode usar a chave Pix, que é somdoslivros@gmail.com, ou é só usar o QR Code que aparece na tela. Assim você me ajuda a continuar com esse trabalho e a tornar esse mundo um lugar melhor e mais inclusivo para todos. Eu me chamo Carla e você é sempre bem-vindo por aqui. Até o próximo audiolivro aqui no canal, e se quiser ouvir as melhores citações, é só conferir a página do Som dos Livros no Instagram. Fim do livro Mentirosos, de E. Lockhart.